Ao longo do tempo já ouvimos falar muito sobre casos de possessão, levando os indivíduos à beira da destruição de sua alma. Esses casos que até hoje nos deixam chocados, muitas vezes, pelas histórias que ficamos sabendo. Até mesmo quando vêm em forma de filmes, séries e documentários que também falam sobre esses acontecimentos. Mas hoje vou trazer a passagem da Bíblia que mais uma vez prova que Jesus Cristo é nosso Salvador e nele devemos confiar. Hoje, a história é do homem da região de Gerasa que vivia vagando e por muitas vezes acorrentado devido à possessão. Também vamos saber por que esses demônios queriam tanto os porcos. Agora me acompanhe nessa jornada, mas antes não se esqueça de fazer aquele pequeno gesto. Deixe o seu like e se inscreva no canal se você é novo por aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, aperte no botão Valeu, pois sua pequena ajuda é muito importante para nós. Obrigado de coração, vamos em frente. Porque os seres espirituais têm a capacidade de influenciar corpos físicos para seus próprios propósitos. E por que os demônios pediram a Jesus pelos porcos? Quando um corpo é possuído por completo por um demônio, chamamos isso de possessão demoníaca. Durante sua estada na Terra, Jesus teve vários encontros com demônios e nenhum deles se comparou ao seu poder. Em uma dessas ocasiões, ao anoitecer, trouxeram a Jesus muitos que estavam sob o poder dos demônios, e ele os expulsou com uma palavra, restaurando a saúde de todos os enfermos. Isso foi uma demonstração de sua autoridade como Messias, conforme descrito em Mateus 8. Gade serviu como cenário para um desses encontros, onde Jesus se deparou com um homem possuído por demônios. A região era conhecida como o país dos Gerasenos por Marcos e Lucas, enquanto Mateus a referiu como o país dos Gadarenos. Gerasa também foi mencionada. Era um pequeno assentamento na costa leste do lago Gatara. Era conhecido como um dos locais próximos ao incidente. Outra cidade, Decápolis, uma cidade maior, estava localizada a algumas milhas a sudeste do lago. Parece que esse incidente ocorreu nas proximidades de ambas as cidades, conforme relatado por Lucas. O homem possuído pelos demônios saudou Jesus e seus discípulos assim que chegaram à margem, conforme mencionado por Lucas e Marcos. Apesar de Lucas e Marcos falarem sobre apenas um dos dois possuídos, focando nele, em Lucas 8, versículos 27 e 28, quando o homem, afligido por demônios há muito tempo e sem residência fixa, se aproximou de Jesus. Ele gritou e disse em voz alta: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes." Lucas 8, versículo 28. Lucas, também conhecido como o médico amado, identificou vários indícios de que esse indivíduo estava sob influência demoníaca. Comportamento desrespeitoso consigo mesmo, isolamento social, busca por locais impuros, reconhecimento de Jesus como o Messias, perda de controle da fala ao gritar e exibição de força sobre-humana. Esse homem claramente estava subjugado por forças espirituais opostas à vontade de Jesus e de Deus. Depois desse episódio, Jesus viajou por diversas cidades e vilarejos, proclamando as boas novas do reino de Deus, sempre acompanhado pelos 12 discípulos. Maria, mencionada nos versículos 1 a 3 de Lucas 8, foi libertada da influência demoníaca por Jesus. Embora houvesse especulações sobre seu passado imoral, a Bíblia não confirma explicitamente tal contexto. Nos versículos 29 a 32 de Lucas 8, observamos Jesus ordenando ao espírito impuro que abandonasse o homem, pois o dominava por um longo período. O homem costumava ser acorrentado, mas sua força rompia as correntes quando possuído pelo demônio, e ele era levado para o deserto.
Quando Jesus indagou seu nome, ele respondeu Legião, pois muitos demônios habitavam nele. Eles suplicaram a Jesus para não serem mandados para o inferno. Na área havia uma grande manada de porcos pastando na montanha. Os demônios pediram permissão para entrar nos porcos, e Jesus concedeu. As Escrituras mencionam 4 locais onde habitam seres ímpios após a morte, juntamente com anjos desobedientes e espíritos considerados locais de tormento. Um desses lugares é conhecido como abismo, onde certos anjos estão acorrentados, aguardando o julgamento. No Novo Testamento, a palavra tártaro é mencionada apenas uma vez, em sua forma grega, em 2 Pedro 2, versículo 4, descrevendo o momento em que Deus não poupou os anjos. A referência ao abismo na Bíblia descreve um local de escuridão, onde anjos caídos são mantidos para serem julgados por seu pecado. Em 2 Pedro 2,4, a menção aos anjos que pecaram e foram lançados no abismo indica um estado de espera pelo julgamento. Judas 1,6 também faz alusão a anjos que abandonaram sua morada celestial e foram lançados em poços de trevas no abismo, aguardando o julgamento. Lucas 8:31 destaca o medo dos demônios de serem lançados no abismo. Esse trecho se encaixa em um contexto maior, onde a menção de Pedro ao abismo está relacionada à condenação de falsos mestres que propagam heresias na igreja. Há diferentes entendimentos sobre lugares como o abismo, geralmente traduzido como inferno ou sepultura. Após a morte, há relatos de que Jesus desceu ao abismo. Segundo Pedro, enquanto esteve lá, pregou às almas cativas, cumprindo uma profecia que falava sobre libertar os cativos, conforme registrado em Efésios. Quando Jesus ascendeu ao céu, levou esses cativos para fora de seu aprisionamento, como uma maneira de libertar aqueles que estavam aprisionados. A palavra abismo, traduzida do grego como abusos, é usada em diferentes contextos no Novo Testamento, frequentemente referindo-se a um poço sem fundo. É interessante notar que os demônios, em um momento, suplicaram a Jesus para não serem enviados para o abismo, indicando que eles sabiam que chegaria o momento de serem lançados nesse lugar. Mas naquele instante imploram por mais liberdade. É curioso observar que, apesar de Jesus ter concedido a eles essa liberdade temporária, não os direcionou para os abismos naquele momento. Contudo, virá a hora em que Satanás será aprisionado e eles instigarão uma revolta contra Deus e contra o reino de Jesus Cristo nos corações dos homens ímpios. Jesus orientou os demônios que possuíam o homem a saírem, para que ele pudesse ser livrado de sua angústia. Então, ele pediu ao homem que lhe revelasse seu nome, para que ele pudesse perceber quão intenso era o poder do mal sobre ele. Mas os demônios preferiram ficar presos em corpos de seres vivos a serem enviados ao local onde seriam castigados por isso. Se não pudessem ficar no corpo do homem, optavam por adentrar em outros animais, como porcos. Jesus então consentiu ao desejo deles, mas no desfecho foram ainda culpados por suas ações, visto que os porcos enlouqueceram e se afogaram no rio. Aqui vemos que Jesus exibiu uma demonstração impactante de seu domínio sobre os espíritos malignos, ao transferi-los para os porcos. Lucas 8, versículo 33. Então saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada correu desenfreadamente por um trajeto íngreme até o lago, e ocasionando em um afogamento coletivo. Nesse caso, vemos aqui que Jesus valorizava muito mais a vida de um único indivíduo do que a de 2.000 porcos, mesmo que isso trouxesse prejuízo para os criadores de porcos. Aquela vida humana era muito mais valiosa do que a de qualquer outro animal.
Os habitantes locais estavam mais preocupados com seus campos e insistiram para Jesus deixar a área, temendo o que poderia ocorrer se ele permanecesse ali por mais tempo. Na montanha, também havia uma grande manada de porcos pastando o que infringia a lei, mas esses homens estavam envolvidos em um comércio ilegal. Em Lucas 8, versículos 35 a 37, contam que quando as pessoas foram saber o que tinha acontecido, viram o homem que antes estava possuído, agora lúcido, aos pés de Jesus. O homem de quem os demônios tinham saído estava sentado ao lado de Jesus, vestido e em pleno juízo, sem entender nada. Todos ali presentes ficaram espantados e muitos com medo, pois o homem possuído estava curado. Então toda a multidão da região de Gadarenos pediu que Jesus fosse embora, dominados pelo medo e incerteza do que poderia vir pela frente, uma vez que seus porcos se jogaram no lago sem nenhuma explicação que pudessem entender. Suplicaram a Jesus para deixar o local, mas o homem que estava possuído pelos demônios e agora libertado pediu para permanecer com Jesus. Contudo, Jesus o enviou, orientando-o a regressar à sua casa e compartilhar o que Deus havia feito por ele. Um momento triste. Mesmo assim, Jesus Cristo subiu no barco e partiu. As pessoas estavam mais preocupadas com o bem-estar daqueles animais do que com a libertação do homem. Eles se preocupavam mais com a perda do que com a salvação. Assim, ele contou as notícias sobre os feitos extraordinários que o homem nazareno tinha realizado. Jesus voltou para o outro lado do lago, para Cafarnaum, onde as pessoas o receberam com alegria, ansiosas por vê-lo. Um contraste notável. De um lado, pediram que ele se retirasse, e do outro a multidão o aguardava. Evidencia-se que ele não era originário de Gadara, pois ao ser enviado de volta para proclamar a misericórdia divina. Mas é claro que Satanás e seus demônios persistem até hoje em atrapalhar a obra de Deus, causando discórdia entre famílias, guerras pelo mundo e mentindo para quantos eles puderem, conforme Coríntios 11, versículos 14 e 15. Essa passagem adverte que não é de se espantar, pois o demônio muda a sua aparência para fingir ser um anjo de luz. Portanto, não é de surpreender, pois seus seguidores também se disfarçam como pessoas de bem. Mas o destino deles será determinado por suas ações. Estejam sempre em alerta, pois o demônio, o seu inimigo, nunca está distraído, pois ele cerca como um leão rugidor em busca de uma presa para devorar. Em 1 Pedro, descreve os demônios como espíritos malignos, espíritos imundos. Marcos 1, versículo 27, como espíritos enganosos e agentes de Satanás. Houve a expulsão do grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo, e foi lançado à terra e seus anjos com ele. Apocalipse 12, versículo 9, buscando atacar os cristãos e instigar conflitos. Estamos sempre em guerra espiritual, e sempre haverá conflitos internos dentro de nós, mas há apenas uma arma contra isso, e sabemos que essa arma é Jesus, assim como o homem possuído foi salvo e liberto por ele. Nós também seremos, só precisamos estar sempre firmes em Deus e nunca fraquejar diante das adversidades, porque sabemos que Deus está conosco, e nele devemos confiar hoje e sempre. E obrigado por chegar até aqui comigo. Esse gesto significa muito em saber que não estou sozinho nessa jornada. Isso tudo nos torna mais fortes. E não esqueça de deixar o seu like, essa ajuda é fundamental, e inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho. Agora me diga, você está firme em Deus? Então comente um grande amém, e se cuide, e um grande abraço, e até o próximo vídeo. E fique com Deus.